É ele e Leonardo Barão. Alô, amigos do canal Wellington Campos FC, vai começar a entrevista coletiva com o Zé Ricardo. Já acompanhar. Estão preparando ali, vai colocar o microfone. Tem clube aí que não tem. Você vai gravar ali no microfone da Super Rádio Tupi, você acompanha aqui. Muito trabalho, vai desistir da coletiva, cara. Muito trabalho, vocês dão muito trabalho pro cara. Na sexta-feira tem Vasco e Vila Nova, mais de 9 mil ingressos já foram vendidos, expectativa é de 20 Quando tiver o tempo aí, todo mundo aí, o nosso Luiz Campos começa. Posso começar então? Só cuidado. Zé, acho que o microfone ficou pra dentro. O outro veio pra mim, por favor, Greg. O microfone aí. Isso, tá ok. Espera aí, a gente vai saudar o que aqui da supervisora aqui. Esperar os Rogério, você alguém da mão, fala Não, aí. seu não. Bora, podemos? Vai, Lula. Vai, Lula, começa aí. Zé, antes de mais nada, te desejar boa sorte, desejando boa sorte a você, a gente deseja ao Vasco da Gama. O que você frisou esta semana aos seus jogadores? O que você gostaria de que o torcedor entendesse do que você está passando para os seus jogadores para estrear nessa Série B do Brasileirão? Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos. Boa tarde. A importância desse período que nós ficamos em treinamento, principalmente das questões, além das questões táticas, foi a gente preparar nossa cabeça, preparar nossa mente para enfrentar um campeonato difícil, como vai ser a da Série B, mas um campeonato que a gente sabe o que precisa fazer, sabe o que a gente tem que fazer. Logicamente, a competição vai dando mais contornos e mais sinais do que onde a gente precisa atacar, mas eu acredito que o mais importante é a gente estar confiante como a gente está. É importante esse período para a gente trabalhar um pouco mais, porque efetivamente alguns atletas só conseguiram treinar nesse período, né? Basicamente, no período anterior, antes do nosso último jogo, foram treinos ou regenerativos ou treinos curtos de preparação para o jogo. Então, acho que a gente tem que só enaltecer aí o que os meninos se desempenharam, o que desempenharam no campo, que deram de sabedoria para que a gente puder buscar um bom start, né, um bom começo nessa competição. E motivados, muito motivados. O mais importante foi ver a motivação deles para que a gente possa fazer uma grande estreia na sexta-feira. Ô Zé, boa tarde. Hoje o Vasco anunciou 4 reforços, que tenho certeza que passaram pelo teu aval também. Queria que você falasse sobre a possibilidade de estreia deles, se já sexta-feira algum deles está à tua disposição e se você ainda aguarda algum reforço até essa data limite na primeira janela. Bom, a gente sabe que difícil, os atletas foram anunciados hoje, não sei se eles têm uma condição de regularizar, a gente tem contado muito com os atletas que já estão no campo treinando, condições de buscar de entrar em campo. Vamos esperar aí para ver se a gente consegue regularizá-los. Me parece, ainda não é confirmado que apenas o Lucas Oliveira teria a condição de jogo para essa sexta-feira, mas acredito muito no que a direção propõe para a gente diariamente. Podendo contar com eles, ok. A gente sabe que o campeonato necessita de um elenco forte. O Vasco acho que foi muito bem nas escolhas desses reforços, porque foram atletas que mostraram nos seus respectivos campeonatos estaduais que tem condição de, ou pelo menos merecem uma oportunidade no clube da expressão do Vasco da Gama, ou atletas que a gente sabe que tem um potencial muito grande e que a gente espera poder reconquistar que eles possam reconquistar essa confiança e colocar em prática tudo aquilo que eles sabem. Sobre novos reforços, a gente vem conversando sempre com a direção das carências. Eu prefiro nesse momento não falar de nome, mas e sim valorizar os atletas que estão aqui, porque eles têm mostrado, como eu sempre falo para vocês, uma condição de entrega ao clube tamanha, e tenho certeza que com a energia que a torcida vem passando nos jogos para a gente, eles só podem entender isso como uma responsabilidade maior ainda. Então, quando a gente fala de reforço, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente sabe que precisa se fortalecer, as equipes de uma forma geral, todas elas, depois, ao findar o estadual, se reforçaram, para a gente não foi diferente, mas eu gosto muito de valorizar aqueles atletas que estão aqui
em casa e que já estão disponíveis para nós. Zé, eu queria te perguntar sobre um jogador que é o principal jogador do Vasco, que é o Nenê, que é um jogador de 40 anos de idade, claro, e vai ter pela frente uma competição dura, 38 rodadas. Ano passado, quando ele chegou, faltavam 15 rodadas e talvez se o time tivesse um pouquinho mais de Nenê, talvez pudesse até pensar em subir. Qual é o planejamento que a comissão técnica, você especialmente, tem para o Nenê? Porque muita gente acha que o Nenê é insubstituível, que ele não sai do time de maneira nenhuma. Na cabeça de vocês, há essa ideia de usar o Nenê em jogos específicos ou não? Por ele ser um fominha da bola, o quanto ele puder jogar, ele vai jogar. Então, Flávio, é uma pergunta interessante, porque assim, quero partir do meu princípio, né, de vida mesmo. Eu acho que nada e ninguém é substituível, né? A gente tem grandes equipes, para a gente ficar no assunto futebol, a gente tem grandes equipes com grandes ídolos, cada um marcando sua época, marcando suas gerações. E uma vez a gente acabou precisando, por um motivo ou por outro, ter que substituir, né? E aqui a gente tem que ter a força do grupo. O Nenê é um cara especial, que eu tenho um carinho e uma admiração particular por ele, porque fazer o que ele faz, com a alegria que ele faz, pouquíssimo realmente, e só isso me dá, me deixa com um sentimento mesmo de admiração em alguns momentos, por ele conseguir fazer isso, ele querer estar no campo, mas venho conversando com ele que ele não vai estar no campo sempre, os 38 jogos, não tem como, né? Nem para ele nem para ninguém, acredito. E a gente sabe que ele é a nossa referência técnica. Acho que hoje, quando o adversário pensa no Vasco, ele vai pensar no Nenê, invariavelmente, em algum momento vai pensar no Nenê. E a gente quer trazer isso sempre catalisando para os momentos melhores do Vasco, né? Mas por alguma opção técnica, em algum momento, uma opção tática principalmente, uma questão física também, a gente vai precisar ter outras opções. Não é à toa que a gente tem jogadores que vêm crescendo no dia a dia, que têm mostrado condição para estar ali, né? O próprio Nazário, o próprio Vitinho, que pode jogar por ali, outros jogadores da base, muitos meninos também que podem atuar por ali, o próprio Laranjeira, o próprio MT, são jogadores que todos eles, em algum momento, mostraram condição naquela posição, ou na base ou no profissional. Mas sem dúvida nenhuma eu conto muito com o Nenê e concordo contigo, talvez se ele tivesse chegado antes, ano passado, ele poderia ter dado um resultado diferente para o Vasco, mas a gente começa uma nova história, né? E logicamente que o campo mostra para a gente o dia a dia, e o que eu espero, o que eu peço a Deus sempre, todo dia, é ser justo, né? Na minha função, eu preciso ter a justiça para que o campo me mostre, me dê os caminhos e que o Vasco seja o mais favorecido nisso tudo. Não é o Zé Ricardo, não é o Nenê, não é o Thiago Goleiro, não é o Anderson Conceição. Quem tem que sair favorecido no final disso tudo é o Vasco. Se isso chegar daqui a 38 rodadas, demonstrado por números e principalmente pela colocação, eu acho que nossa tarefa vai ter sido completa, independente de quem jogou mais ou quem jogou menos. Professor, boa tarde. Depois desses 2 meses ali no Carioca, depois que você teve 2 semanas e meia, agora quase 3 semanas até a estreia, qual foi o foco principal? O que você identificou ali durante o estadual que precisaria mais de atenção nesse período e o que você trabalhou, por favor? Bom, nós trabalhamos de uma forma, todos os momentos do jogo. Lógico que a gente encontrou, em alguns momentos no campeonato, encontrou algumas soluções defensivas, outras para adversários que se colocaram um pouco mais de forma defensiva, outras soluções, mas eu acreditei eu pensei que a gente precisava trabalhar tudo, tanto na nossa saída de bola, na nossa primeira fase de construção, também numa fase de finalização da jogada. De uma forma geral, eu achei que foi muito positivo esse período exatamente para isso, para que a gente determinasse, mostrasse, falasse aquilo que a gente queria, que eles executassem no treinamento. E agora a gente vai colocar em prática a partir de sexta-feira. Esperamos um jogo muito difícil. A equipe do Vila Nova tem uma boa base, um treinador já há bastante tempo. Tenho certeza que vai colocar dificuldades para a gente, como praticamente todos os jogos vão demonstrar essa dificuldade. Não tenho dúvida nenhuma que a Série B esse ano vão apresentar jogos de altíssimo nível, com grandes públicos, como a gente espera sempre, principalmente em São Januário. Me parece que a gente já tem uma carga bastante
considerável vendido, e a gente espera realmente que o nosso estádio seja um grande suporte para a gente, motivado para iniciar uma Série B, né? A primeira vez que eu vou disputar essa competição, mas motivado principalmente por entender que a gente vai ter um cenário bom para se jogar futebol, um gramado bom. São Januário nunca teve, pelo menos comigo, nunca teve um gramado tão bom. A gente vai ter um clima festivo, de apoio à nossa equipe. Eu espero que a gente corresponda. Eu espero que a gente faça o torcedor embalado naquele entusiasmo que ele vem mostrando nos últimos jogos que teve com a gente. Zé, hoje vocês tiveram uma visita do pessoal do Geno. Parece até que vocês já até se reuniram, eles se reuniram com o pessoal do Conselho, com o pessoal da Comissão, com o Brasil. Como é que foi esse contato? Eu acho que eles vão ficar pelo menos um deles fica até o jogo de sexta. Como é que tem sido essa troca entre vocês? Basicamente, o que vocês têm trocado de experiência em vocês, nesse contato? Bom, tirando o dia que eles estiveram aqui no CT, né? Eu não tinha ainda tido oportunidade, fui apresentado, mas não tive oportunidade de conversar ainda com nenhum representante da 777. Hoje eles tiveram aqui essa visita, conheceram o departamento por departamento, foi feita uma apresentação sobre o futebol do Vasco, desde São Januário até aqui o nosso CT, falando desde categoria básica profissional, e depois individualmente cada setor teve a oportunidade de se colocar e mostrar aquilo que está sendo feito. Nós conversamos agora há pouco, um pouquinho antes de eu vir aqui para a coletiva. Realmente um deles vai ficar aí até segunda-feira. Se eu não me engano, o outro vai ter que ir embora amanhã, né? O Onis vai ter que ir embora amanhã, mas foi uma conversa bem produtiva, mais para eles entenderem o funcionamento do clube, o funcionamento de cada departamento e como eles se relacionam. Tenho certeza que eles ficaram muito motivados e também impressionados, principalmente com a integração que nós temos com a categoria de base, desde o futsal, que é um interesse deles também. Então, acho que quanto mais eles conhecerem os pormenores do clube, facilita para uma adaptação, uma possível e provável conexão que teremos aqui um tempo. Né? Então, foi um contato muito produtivo, ao meu ver, onde essas relações têm tudo para frutificar. Então, o Vasco tem se preocupado com os pormenores para que a gente possa encontrar o melhor caminho para o futuro do clube. Boa tarde, Zé, tudo bem? Thiago também. Zé, eu queria que, se possível, você falasse um pouco sobre esses 4 reforços apresentados hoje para o torcedor, entender mais ou menos o que você espera de cada um desses reforços. A gente sabe que alguns deles foram destaque nesses campeonatos estaduais. Então, quem são e como eles agregam ao outro? Bom, acho que na verdade a gente pode falar primeiro do Lucas Oliveira, né, que é o jogador que a gente provavelmente deva contar com ele, ainda não tem 100% dessa informação confirmada, mas o clube está tentando. É um jogador que atuou muito bem pela equipe do Bangu, né, fazendo uma função hora de ala, hora de lateral e às vezes até de atacante, jogando pelo lado do campo. É uma necessidade, sem dúvida nenhuma, nossa. É um jogador que tem um contra um bastante efetivo, jogou na base do Bangu de camisa 10, ou seja, ele tem a capacidade de também jogar na faixa interior do campo. E eu acho que é uma questão de adaptação. Eu tenho a impressão que ele vai conseguir se adaptar bem, até porque o grupo recebeu não só ele, como todos os outros, muito bem. E não quero botar pressão nele, nem nenhum tipo de expectativa, até porque ele é um jogador ainda bem jovem, como é a maioria dos nossos jogadores. E a gente espera que a gente consiga dar condição para ele de jogo, que ele entenda bem aquilo que a gente quer e que ele possa ser efetivo. Sobre o Gabriel Dias, é um jogador que eu conheci pela minha passagem no Fortaleza, um jogador que desde a base já tinha enfrentado ele pelo Palmeiras, eu pelo Flamengo. Ele ganhou experiência, tem versatilidade, pode jogar em 3 posições, lateral direita, zagueiro, que é uma posição dele de origem, também de primeiro volante. Então é um jogador que, na minha visão, pode ser importante num campeonato tão duro e com tantos duelos, principalmente defensivos, de 1 contra 1, bolas aéreas, ele pode ser importante em algum momento para a gente. Sobre Zé Vitor e Eric e Palácio, são jogadores, para a gente resumir, jogadores que já tiveram grandes momentos. O Eric e o Zé Vitor, jogadores mais atuais, Campeonato Catarinense e Gaúcho, artilheiros, revelações e principais destaques dessas competições.
E o Palácio é um jogador que, desde o União Espanhola, vem se destacando, convocado algumas vezes para a seleção chilena principal. Infelizmente não teve o mesmo rendimento no Internacional. Me parece, pelas informações que tivemos lá dos colegas do Inter, foi mais uma questão de adaptação que o clube espera, por ser muito jovem e talentoso, que o clube espera poder fazer renascer nele tudo aquilo que ele apresentou, tanto no Chile, na União Espanhola, como em alguns momentos na seleção chilena. Então, acho que no futebol a gente não pode cravar nada. Jogadores experientes, às vezes em grandes clubes, não conseguem render. Os jovens, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder não criar uma expectativa, mas de uma forma geral, pelas credenciais deles, eu acho que o Vasco acertou nas contratações. Zé, boa tarde. Passaram alguns meses de trabalho, está perto da estreia na Série B, que é o grande objetivo do ano. Queria que você falasse o que mais te orgulha do trabalho que foi feito até agora e qual o ponto forte do seu time para você. Olha, Bruno, isso aí eu não tenho nem dúvida de responder. O que me orgulha é a maneira como a gente vem se relacionando. Hoje eu tenho certeza que o grupo é um grupo muito comprometido com as ideias do clube, com as minhas ideias, e que tem tudo para fazer a torcida vascaína se orgulhar desse clube. Eu torço todos os dias e rezo para que a gente consiga fazer essa química acontecer. Falo com emoção porque é o que eu vivo diariamente, desde que aceitei estar aqui no Vasco novamente. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra vestir essa camisa novamente. E o que eu mais quero é poder, ao final do ano, poder dar essa entrevista para vocês aqui e poder estar comemorando o acesso. A gente sabe que vai ser muito difícil, é uma estrada tortuosa, íngreme, com grandes adversários. Nós iremos respeitar todos, mas acredito que o Vasco, por ser uma equipe do tamanho do Vasco, ela tem que pensar, iniciar a competição pensando que é um dos candidatos firmes à vaga. Lógico que ali, quando entra no campo, é o campo que vai mostrar, né? E a gente vai respeitar todos os clubes, mas a gente vai buscar, desde o início, do primeiro apito até o final, essa classificação para a Série A. Me orgulha isso. Taticamente, tecnicamente, a gente vai ter oscilações, o campeonato é assim. Mas, de uma forma geral, o que eu penso é que a gente vai se doar o tempo todo. Eu tenho certeza que a torcida vai perceber isso. Fala, Zé, boa tarde. Rafael do GE. Zé, o Andrei Santos hoje é uma das principais promessas do Vasco e você já escalou algumas vezes nesse ano. Existe algum planejamento especial para desenvolvê-lo ao longo dessa Série B? Como é que tem ido nesses treinamentos? Não, o planejamento do André é um planejamento que não é do Zé Ricardo, né? Um planejamento que é do clube. Tem alguns atletas que conseguem vencer os seus objetivos, os seus desafios e obstáculos da sua categoria, né? E acabam tendo necessidade até de ultrapassar esses desafios, passar esses desafios para poder ser estimulado de uma outra forma. E o André é um atleta desse, né? Dessa categoria, ao meu ver, né? E sempre nas categorias menores ele conseguia ser colocado em desafios maiores e suportar e às vezes ultrapassar esses desafios. E vai estar acontecendo isso de forma muito natural, né? O André ainda tem 17 anos, algumas convocações já para a seleção sub-20. Nessa última passagem que eles tiveram na Bahia, inclusive capitão da equipe ele já foi. Então acho que não é descoberta do Zé Ricardo. Eu não gosto nem de falar subiu com o Zé Ricardo que lançou, não. Quem está lançando é o Vasco pela capacidade que o menino tem, né? E é impressionante realmente que eu posso falar que nos treinamentos, a maneira como ele se coloca, a maneira como ele pega as informações. No início que ele teve aqui com a gente, logo depois da Copa São Paulo, era nítida um pouquinho a dificuldade na adaptação do time, né? Principalmente das disputas. E ele rapidamente já pegou essas disputas, já consegue fazer um jogo muito mais simplificado, sem perder a qualidade. Por isso que a gente acredita que ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um jogador de um baita futuro para o Vasco e para o futebol brasileiro. Ô Zé, eu acho que na sua primeira entrevista, não lembro se foi você, acho que foi você. Você falou que, acho que era um húngaro que estava comandando um estudo sobre a competição, para vocês entenderem o que não pode ser feito para não acontecer, principalmente o que aconteceu no passado, quando vocês obviamente não estavam aqui. Qual a conclusão que vocês chegaram em relação aos adversários e às necessidades que vocês têm?
Bom, logicamente que a gente fez esse estudo aí, mas como o futebol é muito dinâmico, né, e a gente não tem a mesma realidade do ano passado, são equipes diferentes, tanto a nossa quanto os adversários. O que a gente chega de conclusão, principalmente a questão das bolas paradas fazem muita diferença. Não quero dar uma informação errada para vocês, mas se não me engano, em 2020, a Chapecoense foi campeã, com 17 vitórias de 1-0, algumas delas de gol de cabeça, se não me engano até do Luiz Otávio. Eu acho que era o Luiz Otávio que estava lá. Algumas delas de cabeça, né? Gol de escanteio, faltas laterais. A gente sabe que tem 114 pontos, se não me engano, em disputa. Os jogos em casa fundamentais. Lógico que a gente quer ganhar todos os jogos em casa, mas a gente sabe que até isso é muito difícil. E a gente vai ter que tirar pontos também fora de casa, se a gente quiser subir. Essas bolas paradas a gente vem treinando bastante. Acredito que avançamos um pouquinho na relação do ano passado, mas isso é uma questão que a gente precisa estar trabalhando constantemente, até porque novos jogadores vão chegando e os posicionamentos vão mudando em relação a esses jogadores e de repente até pelo adversário. Então são conclusões que a gente precisa entender cada jogo como verdadeiramente uma final. A primeira final nossa começa sexta-feira. Última aqui de Joel. Aqui, Zé. Boa tarde. Boa tarde. Queria que você explicasse um pouco em relação à contratação do Carlos Palácio, porque a gente entende que o Eric é um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, que preenche uma lacuna que o elenco tem uma dificuldade. E o Zé Vitor ali é mais uma opção de centroavante. O Gabriel Dias, como você explicou, o jogador que atua na lateral e na zaga e tal. E o Carlos Palácio, muitas informações deram conta que ele é um meia que joga mais pelo lado direito, é assim que você pensa em utilizá-lo num tripé de armadores, com o Nenê por dentro, ele caindo pela direita. E você explicasse um pouco, afinal de contas, é o único jogador que o Vasco comprou, né? Teve ali um investimento em cima desse jogador. Então eu queria que você explicasse um pouco mais como você pretende utilizá-lo, como você acha que ele pode render melhor e também se valeu de fato essa aposta, tendo em vista que o Vasco não é de contratar um jogador há bastante tempo, né? Como fez um investimento sobre ele. Obrigado. Essa pergunta é importante também para a gente esclarecer ao torcedor vascaíno e principalmente também poder explicar o que aconteceu. O Carlos Palácio, na verdade, foi uma oportunidade de mercado que surgiu ao Vasco, né? O Vasco consultou a parceira 777, que entendeu, por ser um contrato de 3 anos, por ser um jogador jovem, por ser um jogador com muita capacidade de evolução, ou melhor, potencialidades, o Vasco entendeu que, independente do momento que daqui a 1 a 2 semanas ele se coloque, é um jogador que a gente poderia contar por mais 2, 3 temporadas. Acho que é importante esse tipo de contratação do Vasco, porque você começa a fazer aquilo que eu entendo ser o ideal, né? Nós tivemos, se eu não me engano, 23 saídas no ano passado, né, com jogadores emprestados e final de contrato. Acho que a partir do momento que o Vasco começa a se preocupar com o futuro, não só o futuro de amanhã, mas o futuro daqui a 2, 3 anos, eu acho que ele começa a trilhar o caminho certo, né? Todas as grandes equipes do futebol brasileiro têm elencos que já estão pelo menos 80% dele, às vezes até 90% deles já montados. E a partir de 1 ou 2 ou 3 contratações pontuais continuam mantendo aquela força. Então acho que foi um planejamento não só para o presente, até muito mais do que o presente, mas mais pensando no futuro. Realmente ele é um jogador que ele jogou, eu vejo ele jogando mais na meia central ali, por trás do atacante, tem força, tem bom poder de finalização e de assistência, mas também pode jogar pelo lado do campo. Então, pelo lado direito principalmente, por ser um meia que chega na área e que também tem poder de construção ali. Então, acho que tudo vai depender da condição quando ele estiver 100%. Isso eu tenho certeza pelas informações que eu peguei, principalmente dos colegas lá do clube, que ele só vai estar em condição 100% quando ele estiver fisicamente muito bem. Ele depende muito do físico para atuar. Então, não vamos ter pressa, até para a gente não ter nenhum tipo de problema de lesão com ele, por precipitação, mas acho que o Vasco acerta na contratação quando pensa no futuro, falando aqui de 2, 3 anos.
No caso 100%, ele teria algum problema físico? Não, ele não, teria- não. É só recondicionamento. Ele não joga, se eu não me engano, tem 4, 5 meses aí que ele não joga. O último jogo dele, se eu não estiver enganado, foi contra o São José, 3-2 São José, já com o Medina, mas antes do Medina ele tinha jogado, se eu não me engano, com o Aguirre, as 6 primeiras rodadas do Aguirre, entrando no jogo, então tem muito tempo que ele não faz uma partida completa, logicamente perdeu condição e o departamento de preparação, de performance está preparando ele, quer dizer, está pegando as informações, começando a trabalhar com ele para quando ele estiver 100% a gente começar a recondicionar. Então, Breno, fim de papo. Zé, para ganhar um 10, seu time está definido? Isso eu ia perguntar. Está definido. Então conta aí. Não, sério, você já está com o time já na cabeça pronto? Tá pronto? Então, tá pronto. Mas não vai contar. Oi? Só sexta-feira. Sexta-feira, um pouquinho 1 hora mais. antes do jogo. Eu vou liberar o 1h15 para você, ué. Aí o técnico Zé Ricardo conosco no canal Wellington Campos FC. Se inscreva. Vai ter um cabeludinho do lado É bom. esquerdo. Aí você vai Isso mesmo. saber. Um abraço. Pô, dá uma